Drogas de argumentos. Na edição de 1º de junho de 102 do Jornal do Brasil, 3 apóstolos da liberação da maconha mostraram, a quem tivesse olhos para ver, até que ponto sua causa não se fecha de ser defendida por argumentos artificiosos, que constituem, você decide, ou uma exploração da ignorância alheia ou uma exibição da própria. Aqueles a quem essa proposta repugna devem estar gratos aos Srs. Leonardo Boff, Caderno B, Paulo Tota e Fernando Gabeira, página 4 do primeiro caderno, pelo completo autodesmascaramento da tese liberante. O Sr. Gabeira pretende fazer-nos crer que o fato de os EUA terem liberado a maconha para uso terapêutico é um argumento em favor de sua liberação para uso geral, digamos, recreativo. Ou este critério vale somente para a maconha, e neste caso o argumentante está obrigado a nos justificar esse privilégio atribuído à cannabis ante as demais substâncias químicas de origem vegetal, ou vale para todas, o que quer que seja de uso legal em medicina e não seja de efeito positivamente mortal poderá ser livremente comprado e consumido por qualquer um, sem receita médica e para fins de curtir um barato, eliminando assim radical e definitivamente toda a distinção legal entre o uso médico e o consumo arbitrário de remédios. Em qualquer das duas hipóteses, a coisa é tão absurda que nossa mente falha, perplexa e aturdida, carente de defesa contra argumentos que estão abaixo da dignidade dos símios superiores. Mas, com a aparente aprovação do Sr. Gabeira, o deputado estadual pela Paraíba, Sr. Paulo Tota, ultrapassando a esfera da mera absurdidade lógica, parte logo para o equívoco, como direi. Total. Contra aqueles que só vêem na maconha os aspectos prejudiciais, ele aponta os benefícios que, já desde o início do século, a medicina homeopática extraía dessa planta para o tratamento de determinados sintomas patológicos. Diante de tal argumento, Samuel Hahnemann, de lado do Assentitério, comunica ao distinto público que a cannabis, indica ou sativa, tanto faz, é realmente usada em homeopatia, mas sempre em diluição infinitesimal e para curar especificamente aqueles mesmos sintomas que provoca-se ingerida em dose material. Como a diluição vai em geral bem abaixo do número de Avogadro, o que é de maconha na cannabis que se compra em farmácias homeopáticas é, literalmente, menos que fumaça. É uma maconha, ou antimaconha, com propriedades inversas às da maconha material, e por isto mesmo terapêuticas. A seguirmos a tese do Sr. Tota até suas últimas consequências, uma bala de chumbo no meio da testa poderia ser até recomendável para a saúde, de vez que o plumbo metálico, sua diluição homeopática, faz bem para os doentes de ataxia locomotora e esclerose múltipla. Finalmente, o Sr. Boff. Ele vai longe. Primeiro, defende a liberalização, dizendo que ela quebraria a espinha do tráfico ilegal. Segundo, afirma que ela não basta, que é preciso ir às causas e atender por saudáveis meios substitutivos à ânsia que leva as pessoas ao consumo de maconha, ânsia esta que, sendo de fundo espiritual, bem pode ser saciada pela teologia da libertação. Quarto, associa o banditismo do Rio às raízes da nossa sociedade, assentada sobre uma violência histórica, institucional, estrutural, porque somos herdeiros de uma colonização que usurpou o projeto nacional e destruiu as populações que estavam aqui. Quinto, diz que o crime organizado tem raízes na escravidão colonial. E termina por uma apologia da nova Igreja Popular que, desvencilhando-se das peias vaticanas tradicionais, corre em apoio dos pobres e oprimidos. Vamos por partes. Primeiro, a liberalização do comércio de maconha liquidaria o tráfico ilegal, sim, mas por meio da mais gigantesca operação de lavagem de dinheiro já realizada em toda a história. Não sendo mais crime, o tráfico não poderia ser punido retroativamente, e as grandes quadrilhas internacionais entrariam num negócio legal em condições de privilégio monopolístico, já possuindo as fontes de matéria-prima, o know-how especializado, a aparelhagem de processamento, as redes de distribuição e a organização contábil e administrativa, dominariam instantaneamente o mercado, sendo inconcebível que os concorrentes novatos tivessem aí a menor chance. Ademais, seria impossível legalizar o comércio de drogas sem anistiar, no mesmo ato, todos os crimes que foram cometidos em associação e em razão do tráfico ilegal, os roubos e contrabandos de armas, a falsificação de documentos, as remessas ilegais de dinheiro, os sequestros e os morticínios, tudo. Mas absolutamente tudo teria de ser esquecido numa universal reconciliação que conferiria aos bandidos de ontem o estatuto de honrados comerciantes da nova era. Desde Sir Francis Drake, ninguém obteve mais eloquente prova de que o crime compensa. Segundo, uma espiritualidade apropriada para atender substitutivamente ao tipo de anseio de emoções que levam um sujeito a consumir maconha é, de fato, uma espiritualidade bem chinfrim. O Sr. Boff dá a medida da sua envergadura espiritual ao definir a vida interior como busca da paz de espírito. Cristo, em contrapartida, exortava-nos a não buscar a paz, mas a verdade, e não consta que, em sua vida, gozasse de um momento de paz. O Sr. Boff, como tantos outros gurus de hoje em dia, confunde a vida espiritual com psicoterapia, com relaxamento, com programação neurolinguística. É uma espiritualidade de show business e nada mais.
A sua difere da do Sr. Lair Ribeiro apenas pelo diverso adorno ideológico que ostenta. Terceiro, as populações que estavam aqui não tinham projeto nacional nenhum, porque viviam numa organização tribal e desconheciam, felizes que eram, o conceito moderno de nação, conceito este precisamente em nome do qual foram dizimadas. Se o Dr. Boff dissesse que a colonização usurpou aos autóctones as terras onde se assentava a sua vida tribal, isto ainda faria algum sentido, mas projeto nacional, francamente, é uma bolha que faz bofo. Explode no ar. Quarto, não há vínculo entre escravidão e banditismo organizado. A escravidão é uma constante na história humana, e o fenômeno do banditismo organizado é recente e muito posterior à libertação dos escravos no mundo todo. Não surgiu banditismo organizado entre os servos libertos na Rússia czarista, nem entre os escravos romanos libertos pela extinção do Império, nem entre os judeus libertos do jugo dos faraós, aliás faraós de raça negra segundo teóricos da causa Black. O banditismo organizado é um fenômeno novo e de escala planetária, tem a ver com as novas condições do regime capitalista no mundo e está a léguas de distância de qualquer mítica violência estrutural herdada do Brasil colônia. Violência estrutural é um chavão de palanque, já usado e gasto para todos os fins, e que agora nos é oferecido como um ersatz de explicação para um fenômeno que nem existia quando inventaram esses termos. Quinto, uma igreja antivaticana não é novidade nenhuma, é rigorosamente uma tradição brasileira. Durante o Império, o clero estava repleto de padres e bispos maçons que ajudavam o estabelecimento imperial a vetar toda a intromissão do Vaticano na igreja local, proibindo até mesmo visitas dos superiores das ordens religiosas europeias a seus mosteiros e escolas no Brasil e a fundação de novas escolas católicas. O único religioso que se revoltou contra esse estado de coisas e tentou reatar a fidelidade da igreja local ao Vaticano foi De Vital, que terminou preso, sob aplausos dos políticos e do clero irmanados no antivaticanismo feroz. Foi a aliança dos vaticanistas com os desafetos do poder imperial que proclamou a República e deu ao Brasil a liberdade religiosa, de que se beneficiam até hoje amigos e inimigos do Vaticano. Também foi antivaticana, só para darmos um segundo exemplo, a Igreja Bionica criada pela Revolução Francesa, que ajudou o governo revolucionário a ratear a preço vil as propriedades imobiliárias da Igreja, último refúgio dos sem-terra, na época, para enriquecer a burguesia e lançar hordas de camponeses na mais negra miséria pelo prazo de quase um século. Nem fidelidade ao Vaticano é sinal de reacionarismo, nem a rebeldia antivaticana é prova de amor às causas populares, e sim, no mais das vezes, apenas de amor aos poderosos deste mundo ou, em alguns casos especiais, ao próprio umbigo. Ou o Sr. Boff ignora totalmente as questões sobre as quais opina, ou supõe que nós outros as ignoremos. E se, aproveitando-se da discussão sobre a maconha, faz dela uma ocasião de marketing da sua proposta espiritual, só posso concluir que nos propõe a substituição de uma droga por outra. Apêndice. Carta ao J.B. Rio, 13 de março de 1996. Senhor Redator, onde já se viu debate sem divergências? Debate unânime. Debate entre o amém e o sim, senhor. Eu imaginava que isso só acontecesse na extinta URSS. Pois acaba de acontecer aqui mesmo. A noitada sobre as drogas na série denominada Debates Civis foi uma ampliação, um jogo de cartas marcadas, onde um verniz de polêmica democrática mal chegou a mascarar o intuito dirigista e manipulador que orquestrou o evento. A técnica consistiu em atribuir o papel de contendores a pessoas que, por baixo de divergências menores, estavam em absoluto acordo no essencial. Isto induziu a plateia a tomar festivamente a tese subjacente como uma verdade óbvia e inquestionável, obrigatória para os seres inteligentes de todos os partidos e crenças. Através da matéria, drogas menos pesadas, J.B., 13 de março, a impressão falsa propagou-se também aos leitores. Sei que o ciclo é promovido pelo próprio J.B., de cuja idoneidade não tenho razão para duvidar, mas aqueles a quem foi entregue a coordenação do evento usaram o prestígio do patrocinador para propagar suas próprias ideias por meios maliciosos e de total desonestidade intelectual. A manobra ficou evidente desde que os debatedores, segundo informou o J.B., foram unânimes na defesa da discriminação do usuário, primeira etapa, segundo confessou o deputado Gabeira, da descriminalização total do comércio de drogas. Aliás, o deputado, por cinismo ou ingenuidade, deu logo o serviço, observando que esse tópico nem mais precisaria ser debatido, por ser pré-histórico. Precisamente, o debate civil sobre as drogas não se destinou a debater a questão, mas a criar na mente da plateia o constrangimento de debatê-la francamente e a compulsão de dar por pressuposta uma das teses, a qual, num confronto honesto, correria o risco de ser enfrentada e desmoralizada pela sua contrária. A prova da má-fé está na declaração seguinte do mesmo Gabeira. É a primeira mesa sobre este assunto em que não tem um delegado, um pastor e um pai de drogado. Inteligentíssimo como ele só, Gabeira nem percebeu que essa frase era uma autoadulação. Excluídas as opiniões divergentes, todas as que sobram são unânimes. Só que isto não é debate, é proselitismo unilateral. No ambiente de alegre unanimismo,
Quem quer que tivesse em sua alma objeções à crença ali dominante se sentiria um estranho no ninho e preferiria calar-se prudentemente para não estragar a festa. Os possíveis argumentos contrários foram assim excluídos a priori, sem discussão ou mesmo simples menção, pela cumplicidade tácita de manipuladores e manipulados. É simplesmente espantoso que os criadores desse happening, desse comício travestido em troca de ideias, tenham o descaramento de se dizer democratas. Seu método de indução psicológica é fascista, para dizer o mínimo. É importante ressaltar que, pessoalmente, não tenho nenhuma opinião formada a respeito da questão das drogas, pois não me considero ainda informado o bastante. Mas é precisamente o meu estado de indefinição que me confere, no caso, o direito de exigir informação honesta e sem dirigismos. E o mínimo de honestidade consiste em ouvir os dois lados. Ouvindo um só, fazendo passar por dois, o debate civil das drogas foi autêntico como um telecates. O Jornal do Brasil, que o país inteiro respeita, não tem o direito de decepcionar nossa confiança, emprestando seu honrado nome para acobertar esse gênero de operações. E não cabe aqui somente enfatizar a feiura moral do episódio, mas também perguntar aos especialistas em direito do consumidor, pois certamente não sou um deles, se anunciar como debate a pura pregação unívoca de uma tese pré-escolhida não é um caso típico de propaganda enganosa. Com a palavra, a direção do JB, os advogados, a opinião pública em geral e sobretudo aquela parte dela que foi propositadamente excluída, as autoridades policiais, os religiosos, os pais de viciados. Que é que acham de tudo isso, se é que, ensurdecidos e inibidos pelo cacarejo incessante de tantos intelectuais peso-pena, já não estão desanimados de achar alguma coisa? Faço essas perguntas temendo, é claro, que minha carta não seja publicada, ao menos sem cortes que, sob pretextos de técnica editorial que seriam perfeitamente levianos em caso de tal magnitude, suprimam o seu encadeamento lógico e façam dela um mostruário quebradiço de opiniões soltas, facilmente embaralháveis por qualquer arremedo de resposta, pois algo me diz que a opinião dominante a cuja difusão serviu debate é também dominante na classe jornalística, à qual já tive, em outra época, muito orgulho de pertencer. Apelo à direção do JB para que não permita que, em defesa de uma indefensável manobra manipulatória, se faça com minhas palavras uma segunda prestidigitação. E digo aos meus colegas jornalistas, publiquem na íntegra ou escondam de vez, e, escondendo, revelem-se. Quanto ao desempenho de Gabeira, um homem que continua posando como digna amostra da inteligência brasileira, deu-nos antes um indício eloquente em favor da tese de que as drogas imbecilizam. É uma vergonha nacional que um sujeito obviamente desqualificado, tolo, descoordenado de cabeça, seja aceito como intelectual por conta de antigos feitos de armas que um analfabeto poderia realizar com iguais méritos, e que aliás, por mais autênticos que tenham sido, mal o habilitariam ao título de sargento honorário do Exército de Libertação da Zâmbia. O prestígio de Gabeira como pensador é exemplo típico do nosso provincianismo cultural, onde popularidade é sinônimo de elevação intelectual.